A nova sede da TV Jornal, como sempre, a cada semana, destacando os assuntos que foram comentados, mais comentados e apresentados nos nossos telejornais. Nosso boa tarde a todos. Para fazer o programa nesta tarde, estou com o jornalista Diego Barbosa, que é o nosso gestor da área de conteúdos jornalísticos, jornalismo da Casa do TV Jornal, o professor Vano e o advogado Bruno Martins. Boa tarde, Diego. Muito boa tarde, Magrini. Boa tarde aos nossos telespectadores. Um prazer sempre estar aqui. Nessa reta final de ano, né, a gente tem muito a comemorar por tudo que fizemos, na verdade, nesse ano, repercutindo, trazendo discussões relevantes para a sociedade. E, na verdade, a gente está aqui para finalizar o ano, mas sem esquecer que os fatos continuam acontecendo, fatos de grande repercussão, e vamos ter aqui, com certeza, uma discussão muito produtiva sobre eles. Sem dúvida. Professor Urbano. Muito boa tarde, Bagrini, boa tarde aos telespectadores. A nossa satisfação de virmos aqui dar um balanço, né, o que foi o ano de 2018 e já, obviamente, parabenizando o Sistema Jornal do Comércio pelo empreendimento em Caruaru, que é uma marca no jornalismo, na comunicação no interior do estado. Eu costumava comentar com os amigos e que esse empreendimento atende à imprensa, né, de um modo geral, pelos próximos 20 anos, né, dentro do Sistema Jornal do Comércio. Então, ficamos muito felizes e, desde já, parabenizando todos os profissionais e a sociedade como um todo que ganha por um empreendimento dessa grandeza do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Cumprimentar o advogado Bruno Martins, que durante o ano 2018 esteve em inúmeros espaços, principalmente o ano eleitoral, teve uma participação muito importante aqui no nosso programa Repercutindo. Boa tarde. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde. Parabenizar pela nova sede, novo estúdio, nova estrutura, que o Jornal do Comércio traz um ganho real para a sociedade, né, para as pessoas que acompanham a rádio e a TV. E vamos ver o que é que o ano novo nos reserva, né? 2018 está terminando. Nós entramos num período onde um novo presidente da República tomará posse, assumirá o mandato, já tem alguns ministros que já foram indicados. O Judiciário, com as suas movimentações muitas vezes inseguras diante de um cenário complexo, né? E vamos ver o que é que a gente consegue desenvolver nesse programa de hoje. Muito bem. Para a gente começar o programa, sempre assuntos que são contundentes, o que chama a atenção são do interesse da população. Esta semana, um fato chamou muito a atenção para colocar como Caruaru, como Pernambuco, como tudo está interligado nacionalmente. Por exemplo, então vamos apresentar um VT que um preso, esse indivíduo é suspeito de ter, no mínimo, só 200 homicídios, né? Pode ter cometido 200 homicídios, é do PCC e foi preso na cidade de Caruaru, no bairro Maurício de Nassau. Então nós vamos colocar esse VT e daqui a pouco nós vamos comentar. Vamos rever essa matéria. A prisão de Renato Carvalho de Azevedo, de 28 anos, ocorreu no bairro de classe média alta, em Caruaru. De acordo com a polícia, o rapaz foi encontrado com a mulher e os filhos e não reagiu à prisão. Ele é suspeito de ter cometido diversos crimes em São Paulo, incluindo assaltos a bancos, roubos e homicídios. Mais de 200, segundo ele. Ele era responsável por executar integrantes de facções rivais e também de pessoas no tribunal do crime, na qual se desviava do Código de Ética de Conduta da organização criminosa e ele começava também a executar essas pessoas. Renato é integrante do primeiro comando da capital, PCC, e estava em Caruaru há cerca de 15 dias. Segundo a polícia, ele veio foragido da cidade de Campinas, em São Paulo. Com ele, foram apreendidos vários documentos, carros, armas e munições. Ele passou por audiência de custódia e, em seguida, foi encaminhado para o presídio de Limoeiro. A possibilidade até dele ser transferido do presídio daqui para São Paulo e até mesmo para um presídio federal devido à alta periculosidade dele. Ele foi autuado em flagrante por posse legal de arma de calibre permitido e também por lavagem de dinheiro, haja vista que ele não deu uma justificativa como conseguiu esses veículos. Apenas para isso, caso ele seja condenado, além dos mandados de prisão que ele tem decretado contra ele, podem ultrapassar aí os 12 anos de reclusão. Trazer para a discussão a importância de uma prisão como esta. Eu só não compreendi, aí eu trago essa discussão para vocês, por que não de ordem direta já encaminhar para um presídio federal, já que se tem um indivíduo com um peso negativo e de alta periculosidade, por exemplo?
Magrina, a aplicação da pena sempre fica a critério do que disciplina a lei e do que entende o magistrado, né? A fase que nós chamamos de execução provisória da pena ou execução definitiva. A discussão que hoje há aqui em relação ao cumprimento da pena, já a partir de uma decisão mantida em segundo grau, é a execução provisória. Quando o juiz avalia as condições, ele observa se aquele apenado, aquele preso, aquela pessoa que está sendo condenada, está sendo investigada, vai para um regime diferenciado de prisão. Se ele não foi para um regime diferenciado, aí fica a critério do magistrado que no momento que definiu para onde ele deveria ser encaminhado, viu que as circunstâncias não eram necessárias nesse primeiro momento para ir para um presídio diferenciado, que é aqueles presídios federais onde você tem aquelas regras de segurança máximas com até horários de sol muito reduzidos do que são os presídios comuns. O que nós precisamos avançar é que no sentido de que o problema da criminalidade ele não está apenas na lei, no direito e na justiça. Nós temos uma estrutura jurídica e social, principalmente a estrutura social, que ela não atende às pessoas dentro daquilo que elas necessitam e, consequentemente, o caminho da criminalidade ele muitas vezes oferece muito mais facilidade do que o Estado propõe para a pessoa. Eu estou dizendo que isso é apenas o elemento essencial para que você vá para a criminalidade ou não. Mas muitas vezes a escolha do crime é porque as facilidades que estão sendo contidas naquele elemento, por exemplo, o tráfico de droga, o roubo de carro, o roubo de banco, induz o indivíduo a militar nesse sentido e caminhar pelo mundo da marginalidade. Professor Urbano e Diego, preocupa, 2 pontos, preocupa mais a comemoração e a preocupação para a sociedade, por exemplo, com uma prisão como essa? Ao mesmo tempo que a sociedade comemora, é uma preocupação, por exemplo, uma prisão dessa? Na verdade, eu vejo que há o elemento aí que é muito claro, muito evidente, né? Que é uma questão de segurança, que obviamente o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública, como Sérgio Moro, vai ter que enfrentar, é que o crime organizado já não está mais, como no caso, o primeiro comando da capital do estado de São Paulo, não é mais. Né? Ele está espalhado em todo o país, com brigas. É mais setorial, é nacional. Exatamente, por disputas, por comando em todas as regiões do país. A gente está vê isso no norte do país. Viu aqui em Caruaru, nessa semana. Vimos também execuções, por exemplo, no Rio Grande do Norte esse ano, né? Se não me falha a memória, foi esse ano, no primeiro semestre desse ano. Então é uma situação que está difundida em todo o país e é um grande desafio para os próximos gestores, para os próximos responsáveis por atuar nesse sentido e tentar frear essa escalada, esse avanço do crime organizado no país. Que, obviamente, aí você tem, além de execuções, porque, veja, o Rogério, que foi preso essa semana, ele executava aqueles próprios integrantes que, de repente, saíam do código de ética ou que tinham algum tipo de dívida com o grupo, sim, mas também é importante que a gente entenda que isso está muito difundido e é preciso ter um trabalho estratégico, intenso, forte, pelo menos é isso que se vem propondo, né, o próximo governo. E vamos ver o que vai acontecer, porque não é uma situação fácil, inclusive isso tem ido além das fronteiras do país. Professor Urbano, na questão da sociologia, uma prisão dessa, ela é sempre corriqueira nacionalmente, mas no campo, falando de Caruaru, em Pernambuco. Isso nos revela alguns aspectos, Magrino. Por exemplo, por que uma pessoa com essa periculosidade estava aqui em Caruaru? Obviamente pela força econômica, né, pelo dinheiro que circula na nossa economia informal, pelo fato de que Caruaru congrega no seu entorno 1,5 milhão de pessoas, né, que circulam no dia a dia econômico da nossa cidade. Um outro aspecto é aquela preocupação de que é uma modalidade criminosa, né, uma instituição criminosa, se assim podemos definir, Magrino, que não se contenta mais com o sul do país, quer abrir os seus tentáculos para o Brasil como um todo. E a parte que eu acho brilhante em todo esse processo é a união das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, obviamente o apoio logístico da Polícia Federal, né, que nós sabemos que mesmo são profissionais que com menos recursos de que seriam necessários para eles fazerem um trabalho, mas aí vai o nosso aplauso pelo desdobramento do que eles fizeram, né? E isso tudo é o combate à violência, não com a arma dando tiros, mas pelo trabalho de inteligência. Então, essa inteligência, esse investimento na inteligência que é
preciso que os novos administradores, aqueles que foram eleitos agora recentemente, governadores, senadores, o próprio presidente da República, eles entendam de que é preciso que exista, primeiro, o combate à criminalidade se faça com investimento em capacitação de pessoal e nos recursos, nas condições de trabalho para que nós possamos ter sempre a vitória da sociedade. Toda vez que a polícia, ou as polícias conseguem se unir e fazem uma captura de uma pessoa dessa periculosidade, quem ganha é a sociedade, o Estado brasileiro como um todo avança. E para fechar esse ato, as eleições elas mostraram que o primeiro tema era exatamente a questão da segurança pública. Nós passamos 2 ou 3 anos numa situação extremamente perigosa aqui em Caruaru, chegamos a ter quase 300 homicídios no ano de 2016, então é um clamor da sociedade. Investimento em segurança para que a gente possa ter uma vida mais qualificada. Aí eu volto a comentar a questão dessa prisão. Ainda que essa questão da sociedade, quando você comenta as múltiplas áreas em que a sociedade ela questiona, inclusive, muito uma prisão como essa, e essa exigência da questão da segurança nacional tem um dado importante, ainda na cabeça da sociedade, advogado Bruno, é que temos ainda, por mais que se diga não, as penas para a sociedade, para a população, ainda são brandas. E essa questão da progressão das penas também. Cada prisão como essa, ainda que pontual, não traz essa discussão de novo para a sociedade que acha que nossas leis, temos muitas leis, ainda são muito brandas. Os sistemas penais eles vão sempre estar em discussão em todos os países do mundo. A sociedade nunca vai convergir para um caminho só sobre que tipo de pena é melhor para as pessoas que cometem crime ou cometem ilícitos penais, como se diz no direito. O que é que acontece? Nós temos dados, e aí o professor Urbano acho que seria a pessoa mais adequada, apenas vou trazer o debate aqui para o centro da discussão, no olhar direito, é que nos países onde as economias são mais avançadas, mais desenvolvidas e os níveis educacionais são elevadíssimos, os níveis de criminalidade quase chegam a zero. Então, a questão da criminalidade está ligada a duas coisas, ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento educacional. Se você tem um país que acumula muita riqueza na mão de poucos e, consequentemente, muita pobreza na mão de milhões, então a pobreza não eu não estou dizendo que ela é um elemento para você ir para o crime, mas as pessoas se veem muitas vezes impedidas de fazer atividades no sentido de que o menino que está assistindo a TV, que quer um iPhone, que não consegue comprar esse iPhone, consequentemente ele não tem esse dinheiro, se ele não consegue no trabalho normal, ele vai para a criminalidade. E aí você tem uma grande questão. Qual é a saída para isso? Nós vamos reduzir a maioridade penal? É uma discussão. Nós vamos criar penas muito mais rígidas, por exemplo, a prisão perpétua, que não é permitida na nossa Constituição, nós vamos alterar o texto constitucional por esse sentido, vamos modificar a estrutura, a nova Constituição. E veja, são uma série de elementos que precisam ser discutidos, que não é apenas se a pessoa vai ficar quanto tempo preso, que forma vai cumprir a pena, já que levando em consideração que o nosso sistema prisional ele não funciona. E eu não estou falando aqui em reabilitação, não. Eu estou falando em prender mesmo, em colocar o cara na prisão e mantê-lo preso. Porque vocês sempre noticiam aqui histórias de pessoas que estão presas cumprindo penas e conseguem fugir dos presídios. A discussão também não traz, por exemplo, que com todas essas observações circunstanciais, de legislação, de manter indivíduos presos ou como eles serão presos, por exemplo, ficaram presos. Mas para a população, o ideário é de que nós precisamos ter um desestímulo para que sejam cometidos esses crimes. Não seria também uma discussão dessa, professor? Nós temos aí 2 aspectos. O primeiro deles, Magrini, é o que é que se faz a partir da prisão de alguém. O Brasil tem a 5ª população carcerária do mundo. Nós temos hoje no Brasil 722 mil presos. Pessoas, homens e mulheres, doutor Bruno, que estão aí cumprindo as penas nos presídios. Mas qual é a qualidade de vida dessas pessoas, do dia a dia deles no presídio? Caruaru tem, até pelo seu porte socioeconômico, Caruaru tem um presídio, Caruaru tem também a FUNASE, que são instituições que, pela proposta constitucional,
para reabilitar as pessoas. Mas aí, amigo Diego, eu lhe pergunto, qual é a reabilitação que essas pessoas saem? Infelizmente, nós sabemos que a realidade é que os tentáculos da criminalidade hoje alcançam, infelizmente, a maioria das prisões. As facções que existem comandando prisões, rebeliões e dados dessa natureza são extremamente preocupantes. Então, no meu entendimento, o Brasil precisa urgentemente de uma reforma no Poder Judiciário, ou seja, das leis, melhor dizendo, né, no próprio Poder Judiciário, do termo de abrir, né, o número de profissionais, advogados, juízes, para dar celeridade nos processos, doutor Bruno, principalmente naqueles que tangem a questão da criminalidade. E no terceiro aspecto, Magrini, a questão de como refazer, como reformar, né, os presídios. Outro detalhe, tem 722 mil presidiários, mas tem, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 200 mil mandatos de prisão que estão por aí voando porque não tem onde botar essas pessoas. Então, infelizmente, os presídios tornam-se depósitos de seres humanos que entram com uma dificuldade para pagar uma pena e muitas vezes saem muito pior do que entrou. Eu só acho complicado essa coisa do o que poderia desestimular. Eu acho inconcebível para alguém, né, em estado normal, enfim, achar que é factível, não tem nenhum problema você passar um dia no presídio, sabe? Então, assim, não é a questão, eu acho que é questão estrutural, obviamente, pela questão da ressocialização, mas você imaginar um dia dentro de um presídio, eu acho que está muito mais aí, Bruno, no que você falou. Veja quantas crianças, por exemplo, a gente não vê nos semáforos da vida, nos nossos percursos, né, do dia a dia. E aí você olha qual a perspectiva, qual a projeção para que uma criança como aquela, né, possa de fato estudar, possa ter uma profissão, possa construir uma família e viver dignamente. O que é feito? Será que as autoridades, os gestores públicos conseguem enxergar essas crianças, por exemplo? Né? E são tantas, a gente está falando aqui de Caruaru e tantas outras situações, em grandes centros, por exemplo, crianças que não têm nenhuma perspectiva, a gente vê aqui passando o dia jogadas nas ruas. E isso vai mudar quando, de fato, acaba desaguando na criminalidade e a gente não tem um controle mais, não é possível mais controlar essa quantidade de pessoas que acabam cometendo crimes e a população carcerária só faz aumentar, não há estrutura, não ressocializa, e, enfim, a gente não tem da base a solução desse problema. Então esse é um país que prende muito, penaliza muito e resolve pouco a sua questão social. Você definiu isso dentro de uma frase muito Perfeita. O que é que acontece? É isso que o professor aqui falou e o Diego falou. Nós temos uma sociedade que ela ainda não está preparada para resolver os seus grandes conflitos de ordem econômica e social. Porque as pessoas muitas vezes vão à Europa e se sentem seguras e tranquilas em passear nas ruas das cidades europeias? Porque você tem níveis de desenvolvimento, índices de desenvolvimento econômico extremamente elevados e que isso leva as pessoas a ter uma vida tranquila e dentro das suas satisfações e suas necessidades humanas. Por quê? Porque o Estado ele faz a sua parte. Eu gosto de dizer no Brasil, eu sempre converso com alguns amigos meus tributaristas, que nós pagamos tributo, às vezes bitributação, que é uma linguagem do direito tributário. Nós pagamos tributo duas vezes. Nós pagamos no imposto de renda e pagamos para a manutenção das nossas necessidades diárias e individuais. Quando nós pagamos o plano de saúde, é porque o sistema de saúde não funciona. Quando nós colocamos um seguro de veículo, é porque o sistema de segurança pública não funciona. Quando nós colocamos o sistema de alarme na nossa casa, é porque nós não temos a garantia de que quando a gente viajar no fim de semana ou passar umas férias longe de casa, que a gente vai voltar, a nossa casa vai estar protegida. Ou seja, então nós pagamos mais do que o necessário. Ou seja, o Estado não devolve aquilo que ele cobra de nós dentro de uma carga tributária altíssima. Veja quantos problemas estão inseridos num elemento que ele começou numa discussão sobre a prisão de uma pessoa ligada ao primeiro comando da capital, como disse Barbosa, que não está mais em São Paulo, já enraizou por todo o Brasil, e que as discussões elas não podem ser superficiais a ponto de só pensar de que forma nós vamos prender e de que forma nós vamos soltar. A sociedade precisa avançar muito mais nesse sentido. Trazendo essa finalização, veja que não dá para finalizar, você vai trabalhando, você vai entrando em vários pontos, e lembrei agora com a sua fala final, que o Estado ele termina sendo, desde a Constituição de 88, muito mais a mãe e o pai de todas as situações, e de repente não consegue fazer a entrega a que foi atribuída, ou as entregas que foram atribuídas ao Estado nessa situação. Então, por falar nessa entrega, eu vou trazer outro assunto para a gente continuar discutindo. Essa semana, a 8ª
o 8º motim, todo o tumulto na FUNASE, unidade de Caruaru. Vamos colocar a matéria e daqui a pouco trago para a discussão de vocês. O tumulto teve início por volta das 14 horas. Os menores atearam fogo dentro da unidade. O Biesp e policiais do 4º BPM e Corpo de Bombeiros foram acionados. Para tentar intimidar, os socioeducandos jogaram pedras contra a polícia. Mesmo assim, a tropa de choque invadiu para controlar o motim e impedir possíveis fugas. A gente se deparou aí com o pessoal que estava realmente em estado de rebelião, né? Tinha ateado fogo aí e criado barricadas nas entradas aí do estabelecimento prisional. E tinha um detalhe também que eles tinham um confronto entre 2 grupos, né? O do módulo 1 e o pessoal da casa, que fica mais lá a retaguarda aí da unidade. E eles estavam se agredindo com pedras. E aí foi um trabalho que a gente teve que vencer as barricadas, vencer o fogo, para poder conter um grupo. E depois a gente conseguiu conter o outro grupo, né? Para poder estabilizar aí a rebelião e conter os ânimos desses menores. Tiveram alguns feridos, mas oriundos de ataques mútuos entre eles mesmos, né? Porque eles estavam se agredindo com pedradas. Neste princípio de rebelião, não houve fugas. Apenas 2 socioeducandos ficaram levemente feridos. Muitos danos à estrutura do local, vários portões arrancados, o principal bastante danificado pelo fogo. Esse foi o 8º princípio de rebelião do ano. Repetir a história. Primeiro é só para observar que essa é, repetindo, a 8ª, né, ação lá na FUNASE de Caruaru. motim, né? Sem falar nas fugas, sem falar em situações mais críticas lá Exatamente. Também. Essa teve no ano, né? dois feridos, segundo a reportagem, de forma leve, mas os estragos materiais, isso tudo a gente, para não repetir, tá ligado exatamente com tudo que foi falado no assunto anterior. Isso aí prescinde, Magrinho, na questão da falta de um planejamento familiar. Eu não entendo como é que no país nós temos hoje aproximadamente 45 milhões de alunos diariamente em salas de aula e nós não temos, Diego, a disciplina de planejamento familiar. Eu já tive essa oportunidade há alguns anos lecionando na rede municipal e levei uma proposta para a gente discutir com os alunos a questão da sexualidade nos adolescentes. E infelizmente, doutor Bruno, fui reprimido mas não é para ensinar sexo às crianças. Mas eu nunca, como educador, fui para a sala de aula ensinar sexo para as crianças. Mas aí a gente foi fazer um debate, porque a aluna que faltava, e de repente minha aluna chegava grávida com 12, 13 anos de idade. E aí cria todo um contexto social. A menina, quando engravida, com 12, 13 anos, primeira coisa, ela deixa de ir para o colégio, porque ela começa a sentir vergonha das alterações no corpo. Segundo aspecto, o namorado geralmente não assume. O terceiro detalhe, Magrinho, os pais que estavam criando a filha agora vão assumir a responsabilidade de criar o neto. O quarto aspecto, quando ela deixa de ir para a escola, ela está comprometendo o próprio futuro, porque ela deixa de futuramente ser uma profissional e aí vai para as profissões, para as atividades que não vão garantir que aquela criança venha nascer dentro de uma estrutura social que possa inseri-la, de que futuramente aquela oportunidade que nós tivemos, de você enquanto profissional de televisão, nosso querido Magrinho, jornalista, doutor Bruno, que teve a oportunidade de fazer um curso superior. Então, essa juventude que começa a perder expectativas de vida, que se vê sem futuro, que vai pelo caminho mais fácil. Aquilo, como o doutor Bruno frisou, uma leitura social extremamente válida. Aí a criança o adolescente com 12, 13, 14 anos, poxa, ele quer um telefone melhor, um smartphone para ligar para a namorada, para utilizar pelo WhatsApp. Mas, meu pai não tem condição de dar, ou às vezes eu nem tenho pai, sou criado numa casa com 5, 6 pessoas, às vezes uma aposentadoria de uma avó é quem sustenta. Então, isso dá uma complexidade social que se a criança, se o adolescente não tiver essa fé em si mesmo, não tiver uma educação pública qualificada para projetar ele cidadania e futuro, o caminho mais curto é esse. Começa vendendo um cigarro de maconha, um pouco está envolvido nas drogas e, infelizmente, o caminho é esse. A gente fica extremamente preocupado. A FUNASE, com seus profissionais, que assumem a proposta de dar um futuro, uma perspectiva melhor para essas pessoas, adolescentes que lá estão, mas cada um tem uma história e falta na vida de todos eles alguém comum, Diego. Não tiveram uma oportunidade de uma educação qualificada como nós tivemos e não tiveram, infelizmente, o apoio familiar para que os sonhos deles, quanto adolescente, assim como já fomos um dia, se transformem em projetos de vida, em profissão, em cidadania. Infelizmente, o caminho mais dificilmente curto, terão. Infelizmente. Infelizmente, porque a gente vê as situações na FUNASE que você não vê em unidades prisionais, aqui em Caruaru, por exemplo. Então é uma situação muito crítica. Inclusive já houve a ação do judiciário, o doutor José Fernando aí encampa várias ações
reivindicando, solicitando ao Estado um posicionamento e a implementação de uma infraestrutura adequada ali para a unidade da FUNASA aqui em Caruaru, e simplesmente não tem retorno. Né? E reconhece, inclusive, os esforços da direção claro, da unidade, da presidência da FUNASA em Pernambuco, mas a gente não vê uma estrutura que pudesse, de fato, conter essas situações. A gente não tem, por exemplo, nas guaritas, os guardas que pudessem fazer esse monitoramento. Então é muito fácil fugir e acontece. Depois a polícia que vai atrás para tentar reencontrá-los e trazê-los novamente para a FUNASA. E há também, Bruno, a questão de que há maiores também sendo mantidos na FUNASA, né? Porque se ele é apreendido antes, um dia antes, por exemplo, de completar 18 anos, ele pode ficar lá até 3 anos. Então ele passa ali 3 anos na maioridade e provavelmente ele vai ter o controle ali sobre os demais e isso gera um desconforto, um conflito ali muito, muito frequente. Para você ver como a questão da FUNASA, dessa rebelião, está ligada a uma questão social. O doutor José Fernando é um aguerrido magistrado. Sim. Eu acompanhei ele em algumas ocasiões, até para fazer um registro da preocupação dele com a questão social, dele procurar entidades empresariais e entidades ligadas ao Sistema S para que promovam atividades vinculadas à formação e à qualificação profissional desses adolescentes que estão cumprindo pena de ressocialização lá na FUNASA. E isso é uma preocupação dele não apenas enquanto magistrado. Não é? Ele saiu do judiciário, digamos assim, ele saiu de dentro da estrutura judiciária, da comodidade dele enquanto magistrado, e foi buscar apoio na sociedade para poder tentar reverter um pouco dessa realidade. Quando a família falha, aí o professor Urbano falou muito bem, quando há falência da instituição familiar, sobra para o Estado resolver. E nós temos uma situação crônica estatal, que não consegue resolver também os nossos problemas. E para completar a fala do advogado, tem uma outra reação, que é esta mesma sociedade, essa mesma população, ela pouco se importa do ponto de vista, ela passa a ter a informação do problema quando há esses motins, esses tumultos todos, esses estragos, mas para essa sociedade, a que é vítima de todos esses indivíduos, tanto nessas unidades de jovens, como nas unidades tradicionais das prisões, ela pouco se importa no dia a dia na discussão, e ela só se importa na discussão muitas vezes, quando a gente fala de importar, é que o efeito que ela recebe é que entra à tona chamadas as reações e ações dentro desse processo. E essa discussão é muito mais profunda do que a gente pode discutir na nossa van filosofia aqui. No próximo bloco a gente pode até voltar a esse assunto, mas vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo, porque tem outros assuntos de grande interesse para nós discutirmos com essa bancada, este grupo aqui no Repercutindo ao vivo na nova sede da TV Jornal. Nós somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Esse ano, o Shopping Difusora deixou tudo prontinho para receber o Papai Noel. Além de encontrar uma grande variedade de lojas para presentear quem você ama. A cada R$300 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 3 HB20 0 km. E nos fins de semana, os cupons são em dobro. É a sua chance de começar o ano com um carro novo na garagem. Natal iluminado do Shopping Difusora. O melhor Natal da cidade acontece aqui. Já começou o Liquida Unicompra. Vem! Espumante Terra Nova Moscatel Brute ou Brute Rosé 29,89. Azeite Galo Extra Virgem 500 ml 22,49. Red Bull 250 ml só 5,98. Whisky Chivas Regal 12 anos 109,90. Barra de chocolate Hershey's 3,79. Azeitona Galo só 5,69. Suco de uva integral Aurora 11,98. Liquida Unicompra especial de Natal. Vem! Beba com moderação. Até 31 de dezembro, a Narciso vai liquidar tudo. A ordem é não sobrar nada. Nigro, a melhor panela do mundo com fechamento externo, R$ 79,99. E a Panelux, R$ 29,99. Ventilador turbo,
Arno, o grande, R$ 159,99. Vaqueiro, 20 peças, inox, R$ 15,99. E estamos de volta com o programa repercutindo os assuntos que foram destacados nos telejornais da TV Jornal e que no Brasil chamou também a atenção. Voltando com este grupo para nós discutirmos os assuntos de interesse, esta semana o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, com sua comitiva de secretário de Saúde, também os deputados de sua base, da base dele, estiveram na cidade de Caruaru para a inauguração do Centro de Oncologia, do Mestre Vitalino. Vamos trazer essa matéria e daqui a pouco vamos discutir os vários aspectos que essa inauguração trouxe. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, chegou por volta das 10 horas da manhã na unidade de saúde e conheceu as novas instalações. Quando foi reinaugurado, o Hospital São Sebastião, que era uma promessa antiga do governo, não contou com a presença de Paulo, que estava em período de campanha e precisou mandar representantes. Mas o principal motivo da visita do governador a Caruaru foi a inauguração do novo Centro Oncológico do Hospital Mestre Vitalino. A unidade conta com 30 leitos, sendo 28 cadeiras e 2 camas para os pacientes mais debilitados. A inauguração do espaço vai impactar positivamente os pacientes de toda a região. Muitos desses pacientes ainda vão para Recife. Além do sofrimento de um diagnóstico, ainda o sofrimento de um deslocamento. Então, essa unidade toda aparelhada, nova, moderna, um ambiente agradável, uma equipe treinada para o atendimento humanizado, o atendimento de qualidade desse paciente. Então, isso vai fazer toda uma diferença para a região. No momento da inauguração, o governador, a prefeita Raquel Lira e alguns deputados estiveram na solenidade. Em seguida, Paulo seguiu com a comitiva para conhecer as novas instalações. O hospital já está preparado, vamos fazer o atendimento a toda a região do Agreste. A quem precisar, vai ser um atendimento humanizado, está tudo pronto, preparado, com equipes altamente especializadas, e a gente quer, na verdade, dar uma condição das pessoas poderem fazer todos os procedimentos oncológicos aqui em Caruaru e no futuro ampliar. A gente sabe da possibilidade também de ampliar no futuro, então as pessoas podem ter certeza que vão ser muito bem tratadas aqui e vão ter todo o apoio e a responsabilidade dos profissionais que vão atuar aqui no Hospital Mestre Vitalino. Essa é a primeira unidade 100% SUS e, além de atender a Caruaru, receberá pacientes de toda a região agreste e algumas cidades do sertão. Mais de 50 municípios. Então é uma região muito grande, mais de 1,5 milhão de pessoas. Então é muita gente que vai se beneficiar com a abertura da unidade de oncologia. 2 aspectos eu vou trazer para a discussão. A questão, naturalmente, do serviço, porque a necessidade e a exigência cada vez mais que o Estado precisa fazer essa entrega com essa inauguração e com a ampliação do serviço, e a questão política, e eu quero trazer para vocês exatamente os bastidores daquele momento em que todo mundo disputava um espaço para falar, para fazer o elogio e também fazer a defesa corporativa natural, já que faz base do governo. Diga-se, eu estou falando dos os nobres representantes do parlamento do Estado que estavam. Foi até interessante, só uma observação, eu estava foi sábado passado, né? Eu estava nas minhas corridas matinais ali, e eu via justamente os nossos representantes lá no São Sebastião esperando a chegada deles, né? Era bom que esperassem também as pessoas chegarem lá no regional, né, para conversar com as pessoas, não o governador apenas, mas esperassem o paciente, os familiares dos pacientes, né, que tem tanto a reclamar de tantos serviços que ficam à margem do que seria o ideal, infelizmente. Mas só uma observação. E eu acho que é importante, obviamente, uma inauguração como esta, mas mostra, doutor Bruno, professor José Urbano, veja, quanto o Estado está defasado em relação a essa demanda, sabe? É incrível que ao longo dos anos o Estado não conseguiu atender essa população. Então nós vimos depoimento de que há um público, pelo menos uma fatia, né, da população do Estado de Pernambuco, de 1,5 milhão de pessoas.
não temos aí o número de pessoas que precisariam desse tipo de atendimento, né? Mas não vai dar conta para atender todos esses serviços. Então tem que ampliar, e o governador disse ali, né? Tem que ampliar, sabe? Mas tem que fazer isso de forma estratégica. Não adianta agora só pensar isso daqui a 10 anos, porque hoje está entregando uma estrutura como essa aqui no Mestre Vitalino, que por sinal tem feito um bom trabalho, tem uma estrutura muito adequada. As pessoas têm sim sido bem atendidas lá, tem sido uma referência, mas é necessário que não pare aqui. A demanda é muito maior e o Estado, por anos, não conseguiu entregar essa a contento, né? ser de forma equilibrar a demanda e a oferta desse serviço. Caruaru tem na história da medicina um histórico bastante interessante, né? Eu costumo dizer que a medicina começa a se formatar em Caruaru com Adolfo Silva Filho, quando ele vendeu o patrimônio pessoal e comprou o terreno, e às custas dele, né, Caruaru precisa reconhecer mais esse personagem, ele construiu o Hospital São Sebastião. Em 1963, o Dr. Tabosa de Almeida formata o curso de medicina aqui para Caruaru. Não demorou muito tempo não, só foi 50 anos para que o curso de medicina chegasse. Ô, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa terrível, mas aí chegou, né? Está nas mãos da Universidade Federal, onde eu tenho a satisfação de estar como servidor, e nesses 4 anos, né, o curso de medicina em Caruaru já tem 320 alunos. Então, nós estamos formando uma equipe que vai assumir exatamente, né, a medicina em Caruaru, na região do Agreste como um todo. E em relação à questão do combate ao câncer, é um dado extremamente preocupante, Magrini. Também no aspecto da história, nós temos nos anos 80 a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né, um grupo de senhoras, Bruno, que voluntariamente, né, investiram recursos e tempo para cuidar das pessoas que naquele momento o Estado não alcançava essas pessoas. Posteriormente, nós temos um ganho também social extraordinário, que é o ICIA, né, que nós, sociedade, devemos todo o aplauso, todo o apoio ao ICIA. E agora a unidade de oncologia no Hospital Mestre Vitalino, que vem exatamente reforçar toda essa identidade, né, de medicina no interior do Estado. Nós somos também, Bruno, a maior rede de assistência médica no interior do Estado de Pernambuco, e estamos entre as 5 mais importantes do Nordeste. Mas aí refaço as palavras do nosso querido Diego, o fato de que a medicina, e principalmente a oncologia, não dá para ter prazos para frente. A pessoa que está com diagnóstico de câncer, ela tem que ser tratada de preferência de ontem para hoje. Isso. Não tem muito. Exatamente. Então, todo e qualquer investimento, ele é necessário, ele tem que ser urgente, e nós temos agora que correr atrás, de certa forma, do atraso que Caruaru teve, né, de que a medicina não veio para o interior com a mesma velocidade nos anos 80, nos anos 90. Todo investimento agora tem que ser potencializado para que essas entidades, e se a unidade de oncologia, sejam ampliadas as suas condições profissionais e de equipamentos para atender a maior parte da população. Essa não é uma distância entre o mundo ideal para a saúde deste país para o mundo real? Olha, Magrini, o mundo real ele é diferente em todos os aspectos no Brasil para o mundo ideal. Não tenha dúvida. Mas em velocidade muito mais. Veja o que seria um mundo ideal. Eu não sou um profissional da saúde. Sim. Entendo só de saúde quando eu estou resfriado. Eu sei que precisa tomar uma gripal. Um chazinho com limão. Eu sou paciente. Né, utilizo dos serviços. O que é que ocorre? Veja, o mundo ideal seria que em cada região do nosso estado tivesse centros de oncologia dessa natureza. Sim. Porque imagine a pessoa que está lá em Arco Verde precisa se locomover para Caruaru, a temperatura que nós conhecemos do sertão. Imagine a pessoa que muitas vezes está na Mata Sul e precisa locomover para Recife, ou até mesmo decide vir para Caruaru. O ideal é que as cidades polos das nossas regiões, Arco Verde, Palmares, Petrolina, tantas outras, tivessem os seus centros de oncologia, para poder tentar amenizar um pouco do sofrimento das pessoas. Tem um pensamento que diz assim, olha, aplaudir político quando ele entrega obra pública é a mesma coisa que aplaudir caixa eletrônico quando ele entrega seu dinheiro. É a nossa realidade. Concordo com você. Precisamos avançar mais. E nessa teu pensamento, essa tua analogia, faz a ligação com o que Diego falou há pouco, exatamente as questões das demandas, a questão de planejamento e, eminentemente, a entrega. Então, é essa coisa. Então, as pessoas fazem a entrega, se não entrega, tem um discurso na questão política, se você não faz a entrega, te jogam a pedra. Uhum. E se você faz a entrega,
jogam a pedra, mas tem um campo, e aí você vai completar que exatamente essas prioridades, é fazer festa com o que seria óbvio para fazer dentro de um planejamento de entrega mais veloz para essa sociedade. Magrino, nós temos um sistema político que não existe a ideia do mandato imperativo. O que é a ideia do mandato imperativo? Você elege a pessoa, se ela, durante o período do mandato, não consegue cumprir com aquilo que está sendo proposto, o povo vai lá e retira. Nós não temos assim. Aqui é o seguinte, é eleito, se não cometer nenhum ilícito, não cometer nenhuma improbidade, ou cometer algum crime de responsabilidade, continua durante o período do mandato. E para sair, existe toda uma série, um arcabouço jurídico que nós já conhecemos. Qual é a grande questão que nós temos? É que o político, quando ele se filia, um cidadão, quando ele ou uma cidadã se filia a um partido político e decide disputar um mandato eletivo, ele já está sabendo das responsabilidades e obrigações que terá durante o mandato. Prerrogativa. Exatamente. E as desculpas que são colocadas para a sociedade são apenas meros discursos retóricos para tentar convencer a sociedade daquilo que não conseguiu fazer. Olha, se eu me proponho a administrar uma cidade, um estado, eu tenho que, no mínimo, conhecer da saúde financeira desse estado ou dessa cidade, para depois não vir com aquele velho discurso já conhecido de todos, que eu não fiz porque faltou dinheiro. Ora, e para que você prometeu? Isso tem a ver... Mas é que a legislação, na verdade, impõe a ele muito mais o que ele não deve fazer, não pode fazer, né, para não incorrer, por exemplo, em improbidade administrativa, do que fazer. Então, aquilo que a gente vê lá em toda eleição, plano de governo, registra na Justiça Eleitoral, não serve de nada. Aquilo não vincula o possível eleito e o futuro eleito a executar aquilo ali. É o fato, por exemplo, do orçamento, né, anual. Então a gente projeta um nível de investimento, né, financeiro, mas não é necessário que ele de fato cumpra aquilo se ele não conseguiu os recursos necessários, a receita necessária para aquilo. E eleva, professor Urbano, no seu campo de atuação, a discussão de que o objeto da política administrativa é a visão, ou a possibilidade, o compromisso de executar projetos. Sim, claro. E esses indivíduos, eles sabem dos reveses, das dificuldades, inclusive de todo, como a questão de previsibilidade para o período que ele se propõe, por exemplo, 4 anos de gestão. Exatamente, e é por isso que existe na parte interna da administração pública os planos plurianuais, né? O que você vai fazer, o que a equipe vai fazer, né, dentro de 24 meses, em 2 etapas, que compreendem os 48 meses do mandato político. E outro detalhe, Magrini, a consciência cidadã que reconhece e que frisa a importância da unidade de oncologia no Hospital Mestre Vitalino, é a mesma consciência cidadã que cobra do mesmo governador do estado por que é que o Hospital da Mulher está há 5 anos com 85% do prédio pronto e a estrutura não funciona. Né? E se deteriorando lá, né? Exatamente. Tá lá. Pois é. Né? Sem manutenção. Um investimento extraordinário, né? O quanto esse hospital ele pode atender, ele pode facilitar, ele pode qualificar a vida das mulheres, não apenas de Caruaru, mas de toda a região do Agreste. Infelizmente, há 5 anos o hospital está aí e não pode ser utilizado aquela coisa de dizer, não, mas isso aqui foi herança maldita. Não, porque o nosso atual governador está sucedendo exatamente, né, Eduardo Campos, já de saudosa memória, e que foi o homem que iniciou o hospital. Então fica exatamente a mesma medida que nós utilizamos para frisar a importância da unidade de oncologia, mas a consciência cidadã também nos faz a tecla de cobrar. Precisa concluir o Hospital da Mulher, que há 5 anos mas tem está... que cobrar, né? O Bruno vai falar, mas tem que cobrar. A gente cobra pouco. Verdade, sabe? pois é. A gente cobra muito pouco, a gente está acostumado a passar diariamente aqui em frente, aqui pertinho da TV, em frente a essa unidade da Hospital da Mulher, que está em construção e é apenas um prédio, né? A gente pouco se incomoda. Há 5 anos, Ana. Voltamos àquela lógica sua, o mundo real para o mundo ideal. O mundo ideal seria que houvesse uma legislação que punisse e responsabilizasse aqueles gestores públicos que iniciassem uma obra e não concluíssem dentro do prazo previsto no próprio projeto que ele apresentou à sociedade. Sim. E quando ele faz um processo licitatório, ele já diz o período de conclusão da obra. Só que, assim, durante o período de conclusão da obra, existem os termos aditivos. Esses termos aditivos, eles terminam fazendo com que a obra fique, às vezes, um terço mais caro. Então, veja o mundo real e qual é o mundo ideal. O mundo real é um hospital que não está concluído e o mundo ideal seria a responsabilização desses gestores que não cumpriram as suas promessas de campanha e não terminaram as obras no período que eles mesmos disseram. Nesses minutos finais do programa, eu gostaria de trazer um assunto que foi manchete no Brasil e em todo canto, a questão da... vamos chamar um assunto que mais foi destacado, a questão do ministro
Marco Aurélio de Mello em relação às prisões em segunda instância, causou um alvoroço político e de movimentação. Como advogado do direito público eleitoral, como viu? Veja, eu não me espantei com a decisão do Marco Aurélio, porque em 2006, quando essa discussão chegou ao plenário, ele votou contrário ao cumprimento da execução provisória da pena em segunda instância. O que me chocou, na verdade, foi uma decisão tomada com base em respeito a um princípio que é muito comum nas cortes superiores, que é o princípio da colegialidade, ou seja, aquilo que um tribunal decide, o ministro, em regra, não deve se contrapor por uma coisa que é elementar nas democracias consolidadas e avançadas. E nossa democracia precisa ainda avançar e consolidar, que é a segurança jurídica. E já com agendamento, né, doutor? Exatamente, para abril, porque, veja, a partir do momento que cada ministro começa a decidir da forma que ele bem entender, qual é a garantia que nós vamos passar para a sociedade de que uma discussão que ele não conseguiu resolver de forma individualizada e particular, e que ele levou ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário tomasse uma decisão, ele vai ter um resultado. Porque nós já temos uma situação que é bastante gritante, que o professor Urbano colocou aqui, que é preciso uma reforma estrutural no Poder Judiciário para que o princípio da celeridade ele seja adequado e que as pessoas tenham... Porque o grande problema hoje é que o seguinte, veja, já ficou comprovado, não vale a pena, em tese, você mais ir à justiça com uma demanda, porque o resultado que você espera é demorado e por uma questão de fatores que estão sendo colocados dentro da estrutura. Então, quer dizer, é inadequado a posição do ministro Marco Aurélio, no apagar da luz do recesso do Poder Judiciário, tomar uma medida como essa, sabendo que o Supremo Tribunal Federal já se colocou anteriormente. Não temos mais tempo, foi bom dividir com vocês mais um Repercutindo, 13 horas e 16 minutos. Aguardá-los para um próximo encontro com os assuntos. Diego, grande abraço. Muito obrigado. Professor Urbano, doutor Bruno, sempre solícitos com o Repercutindo, com os assuntos que são de interesse da população. Um bom fim de semana. À noite nos encontraremos com o programa Destaque, às 7h20 da noite, falando de desenvolvimento para o interior de Pernambuco. Bom final de semana para todo mundo e até o próximo sábado, às 12h30, ao vivo, aqui na TV Jornal. Um Feliz Natal a todos. E um Feliz Natal para todo mundo. Para todos nós. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.